Em 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial, um dos maiores poetas da história e sua jovem esposa iniciaram um experimento que até hoje confunde historiadores, acadêmicos e cientistas. William Butler Yeats, o gigante da literatura irlandesa, e George Hyde Lees não estavam apenas em um roteiro de lua de mel. Eles estavam prestes a documentar um dos sistemas de comunicação mais complexos e bizarros da história do ocultismo. George subitamente descobriu que sua mão podia se mover de forma independente, escrevendo frases, nomes e diagramas que ele não compreendia. O que começou como uma curiosidade rapidamente se tornou um rigoroso projeto intelectual que durou anos e resultou em mais de 450 sessões documentadas. Eles não estavam apenas escrevendo, estavam decodificando o que chamavam de instrutores. O resultado disso foi a obra A Vision. Para o leitor comum, é um livro denso e quase indecifrável. Mas para estudiosos como George Mills Harper, autor de The Making of Yeats, A Vision, trata-se de algo muito maior. Uma tentativa séria de organizar a experiência humana através da geometria. Yeats e George mapearam a história como uma série de ciclos chamados de giros. Eles acreditavam que a civilização se move em espirais de 2000 anos e que cada momento histórico poderia ser calculado. Imagine isso, um sistema de coordenadas para o destino humano. Eles desenhavam formas geométricas perfeitas que, segundo os cadernos originais, hoje guardados na Biblioteca Nacional da Irlanda, funcionavam como um mapa para entender guerras, a ascensão de impérios e a própria natureza da mente humana. Aqui é onde o fato histórico se torna desconfortável. Yeats não era um místico de poltrona. Ele aplicou o que recebia nas sessões para observar o mundo real. Em seus versos e anotações, ele previu o declínio da ordem europeia e a chegada de um tempo de caos, o que ele chamou de a anarquia se soltando sobre o mundo. Colin Wilson, em seu renomado livro The Occult, argumenta que a genialidade de Yeats foi tratar o oculto não como fé, mas como dado empírico. Durante as comunicações, eles discutiam astronomia, psicologia profunda e ciclos históricos com uma precisão que antecipava conceitos que Carl Jung, o pai da psicologia analítica, só formalizaria anos mais tarde. Não se trata de adivinhação barata. Trata-se de uma arquitetura intelectual que, para muitos pesquisadores, parece ter vindo de um banco de dados externo à mente deles. A academia sempre caminhou sobre ovos ao tratar disso. Harold Bloom, um dos maiores críticos literários de todos os tempos, viu em A Vision o mapa da imaginação humana. Mas outros, como o biógrafo R.F. Foster, enfatizam que esse não foi um surto psicótico, foi um trabalho colaborativo e racional. George, a esposa de Yeats, funcionava como um filtro cético, questionando as entidades e exigindo clareza lógica. Eles mantinham um registro diário quase científico. O que eles estavam fazendo ali era, essencialmente, uma forma primitiva de ciência de fronteira. Eles discutiam como a consciência humana interage com o tempo linear e, o mais impressionante, eles nunca tentaram vender isso como um culto. Eles viviam vidas normais, frequentavam salões sociais e mantinham essa parte da vida como um projeto de pesquisa privado e rigoroso. Yeats morreu em 1939, exatamente quando o mundo que ele previu nos seus diagramas começou a colapsar sob o peso da Segunda Guerra Mundial. Ele deixou para trás milhares de páginas de manuscritos que ainda são objetos de estudo crítico nas maiores universidades do mundo. A pergunta que nos resta não é se as entidades eram reais ou se o ritual funcionou. A pergunta histórica e real é: como uma pessoa pode, em um estado de transe, estruturar um sistema matemático tão vasto e preciso sobre o comportamento cíclico da civilização? Yeats nos deixou um legado que desafia a nossa própria definição de realidade.
Ele não queria seguidores. Ele queria que entendêssemos que o tempo é uma espiral e que a história, longe de ser um acidente, é um desenho geométrico que podemos aprender a ler. Os estudos de Yeats não eram superficiais. Ele tentava entender a estrutura do que está bem na nossa frente, esperando ser compreendido. Se os padrões existem e podem ser lidos, a pergunta final é: o que esses padrões estão dizendo sobre o nosso futuro agora?